Eu já fui 2 vezes para Gramado, uma delas foi sozinha, e eu tenho algumas dicas do que fazer e do que não fazer naquela cidade um tanto quanto. E aí, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Camila. Aqui eu falo sobre viagens, dia a dia e coisas aleatórias. Então, se você gosta de dicas sobre viagens, como economizar, como se planejar, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e deixa um comentário, que é muito importante para o YouTube entregar mais os meus vídeos e divulgar o meu canal para mais pessoas que também gostam de viajar, assim como você. E se você já foi para Gramado, deixa a sua experiência aqui nos comentários e vamos conversar sobre como é viajar para essa cidade. Agora, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. O ano era 2022. Eu tirava as minhas primeiras férias do trabalho novo e finalmente eu era independente financeiramente. Eu me bancava os meus gastos e eu decidi que estava na hora de fazer uma coisa por mim, uma coisa inesperada, que nem eu e nem ninguém ali da minha família esperava que eu ia fazer tão cedo, que era viajar sozinha. E assim, tem um detalhe que eu nunca tinha viajado sozinha, eu nunca tinha pisado no aeroporto, quem dirá pisado num avião sozinha. Eu nunca tinha saído nem de entre dois estados, eu nunca tinha passado da fronteira São Paulo-Mato Grosso do Sul. E eu decidi que eu ia viajar de avião pela primeira vez. Gramado sempre foi uma cidade que esteve ali nos meus sonhos. Eu sempre gostei muito de frio, de chuva, de inverno, de outono, então parecia o roteiro perfeito para mim. Sem falar que eu ficava encantada com as fotos da arquitetura, da cidade, e tudo aquilo me chamava muita atenção. E eu decidi que eu ia viajar para lá. Nesse meio tempo de ter decidido viajar e viajar sozinha, porque ali naquele momento não tinha ninguém que pudesse ir comigo, nenhum amigo, nenhum familiar, eu me deparei com uma promoção de uma agência de viagens que é bem conhecida aqui na minha região, para Gramado no mês de agosto, bem ali no comecinho de agosto. E aí eu fui, entrei em contato com a agência, vi todos os detalhes entre preço, forma de pagamento, datas, enfim, vi tudo. E decidi que eu ia comprar aquele pacote. Na época, eu devo ter pago ali entre uns R$ 2.000, isso em 2022, tá, gente? Mas dependendo da época, agora em 2026, você ainda acha ali mais ou menos o mesmo valor. Óbvio que deve ter subido um pouquinho. Eu também fui em 2025 e em relação a 2022 já tinha subido um pouquinho. Nesse pacote era uma hospedagem mais simples, por isso o valor era mais em conta e era mais longe do centro. Mas como eu ia sozinha, para mim estava tudo certo, porque eu podia fazer tudo a pé, eu não ligava muito para isso. E aí, depois que eu comprei o pacote, que eu resolvi pesquisar sobre a viagem. Eu fiz totalmente o oposto. E eu não recomendo que você faça isso de forma nenhuma. E ali no momento de finalização da compra do pacote de viagens, conversa com o pessoal da agência e tudo, eu descobri um pequeno detalhe que me deixou um pouco ansiosa, um pouco nervosa. Eu descobri que Gramado não tem aeroporto. Pois é, eu descobri esse pequeno detalhe já depois de praticamente ter pago o pacote de viagem. Quando a gente compra um pacote com uma agência, geralmente a agência depois, quando você está quase fechando, ela te manda ali um papel com todos os detalhes, horários de embarque, desembarque, é, conexões, enfim, ela te manda todo um documento. E foi nesse documento que eu vi assim, Campo Grande, que era da onde eu ia sair, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre. E aí eu falei assim pra moça, Moça, escuta, eu quero ir pra Gramado, eu não quero ir pra Porto Alegre. e aí ela falou assim,
Gramado não tem aeroporto. Aí eu fiquei assim, E agora? gente, lembrando que eu era totalmente leiga. Eu nunca tinha pisado no aeroporto, eu não sabia nem como funcionava, eu não sabia nada, 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 nada. Nem por onde entrava, nem como fazia check-in, nem como, sei lá, como subia no avião, eu não, ó. O que eu sabia era o que eu via em novelas, filmes, enfim. Eu não sabia nada de nada. E daí ela foi me explicar, falou assim, olha, Porto Alegre é 120 quilômetros de Gramado. Dá mais. Aí ela disse um detalhe interessante: dá mais ou menos umas 2 horas e meia. Aí eu falei assim, mas 120 quilômetros, 2 horas e meia? Essa conta não. Essa conta aqui, ó, ela não bate. Aí ela falou assim: não, mas é porque lá tem uma serra, né? A estrada é um pouco. Né? Aí eu fiquei assim, pois é, e agora? E aí eu quis desistir, porque eu ainda não tinha pago o pacote, mas eu falei assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu vou ser corajosa e eu vou comprar. E eu comprei. Em suaves prestações, no boleto bancário. Mas eu comprei. E aí, depois de ter comprado, de ter já feito essa loucura, que eu fui de fato pesquisar sobre a viagem. Aí eu pensei, eu falei assim, não, agora eu tenho que saber tudo. Como que eu vou chegar lá depois que eu desembarcar em Porto Alegre? O que que tem para fazer? Gente, eu não tinha pesquisado nada, vocês não têm noção. Eu não sabia o que que eu ia fazer, eu não tinha roteiro, eu não sabia onde eu ia comer, eu não sabia em que local exatamente era o hotel, eu não sabia nada, nada. Eu comprei assim no impulso total. E depois, em outros vídeos, eu vou contar para vocês que eu tenho essa tendência de comprar as coisas no impulso. Mas é normal, gente, é normal. Então, depois de já ter pesquisado algumas coisas, eu descobri como eu ia chegar de Porto Alegre até Gramado. E aí vai a primeira dica para você. Se você vai a primeira vez para Gramado e você está pensando em economizar, principalmente se você for sozinho ou com mais uma pessoa. Eu acho que já em dois, essa opção já não é tão econômico. Tipo assim, não, o custo-benefício não, não bate ali, custo-benefício, entendeu? Custo-benefício, valor, não dá certo. Mas se você quiser viajar sozinha, inclusive Gramado é um destino muito seguro para mulheres. Então, meninas que querem viajar sozinha, e estão procurando um destino, Gramado é muito interessante para você que vai sozinha, porque é uma cidade muito segura. Então você se sente muito segura de ir até lá, de chegar lá, de passear, enfim. Ai, mas Gramado não é uma cidade muito romântica, cheia de casais? É uma cidade muito romântica, cheia de casais. Mas, meu amor, se você for esperar arrumar um par para você fazer as coisas que você tem vontade, às vezes vai demorar muito, desculpa, às vezes vai demorar, e aí você vai perder tempo de viver sua vida. Então, não espera arrumar um par não para você fazer certas coisas que você quer fazer. Vai logo, faz, faz. Então, aqui agora vai de fato a dica. Saindo no desembarque do aeroporto de Porto Alegre, você dá de cara ali com alguns guichês de companhias de ônibus, onde você pode comprar uma passagem de ônibus ali de Porto Alegre para Gramado. E a facilidade é que o ponto de ônibus é uma mini rodoviária, é na frente do aeroporto. Literalmente, você atravessa a rua e você dá de cara com o ponto de ônibus aonde saem os ônibus de Porto Alegre para Gramado e para Canela também. Na época, eu acho que eu paguei ali uns entre 50 e 60 reais, isso em 2022, tá? Eu não comprei antecipado, mas eu recomendo que você compre antecipado. Você pode entrar no site da Citral, é só colocar no Google Citral, que já aparece ali o site da companhia de ônibus, que é a companhia de ônibus ali da região.
E você pode comprar antecipadamente, tanto ida quanto volta. Mas eu, como leiga, eu não tinha esse vídeo para assistir. Então, valoriza a dica. Ninguém me avisou, eu tô te avisando. Você pode comprar antecipado, ida e volta. Eu não tinha, eu comprei ali na hora, deu certo. E eu cheguei exatamente no horário da saída do próximo ônibus. Senão eu ia ter que esperar, sei lá, até 3 da tarde, porque eles têm horários diferentes de sair. Eu cheguei ali mais ou menos 9 horas, 9, 10 horas da manhã no aeroporto de Porto Alegre. E tinha um ônibus que ia sair, tipo assim, em 15 minutos. Então o moço me vendeu a passagem muito rápido e me levou lá muito rápido do outro lado da rua para eu conseguir pegar esse último ônibus do horário da manhã ali que ia sair dessa rodoviária que tem na frente do aeroporto de Porto Alegre. Esse ônibus, ele vai ali pelo que o pessoal chama de rota romântica. Ele passa bem na frente do pórtico, que é mais rústico, é aquele pórtico de pedra. Eu vou deixar fotos aqui para vocês verem. Ele passa nesse pórtico. E por coincidência, o meu hotel era na frente desse pórtico. Depois eu vou entrar em detalhes nessa parte com vocês. E ele vai direto para a rodoviária, que é no centro de Gramado. Se você vai se hospedar no centro, é uma ótima opção, porque é tudo muito perto. A cidade não é grande, Gramado tem ali em torno de 50 mil habitantes, menos eu acho. E é tudo muito perto uma coisa da outra, porque tudo se concentra muito no centro da cidade. Então tem muitos hotéis, a rodoviária no centro, tem muitos hotéis no centro, muitos restaurantes. Então, se você vai se hospedar e puder se hospedar no centro, já é uma dica a mais aí que eu te dou. Tanto que foi a nossa opção na segunda vez que fomos, porque na segunda vez eu já fui ali com o meu marido, com a minha filha, com uma amiga, e foi a nossa opção de hospedagem. E depois eu também vou entrar em detalhes nessa parte com vocês. Já falando de hotel barra rodoviária centro, vamos falar sobre as hospedagens, sobre as dicas de hospedagens. Eu, Camila, particularmente, prefiro hotéis que têm café da manhã. Eu sei que tem gente que prefere Airbnb, acha que é mais em conta, mas ali em Gramado as coisas não são muito baratas, principalmente se você não está disposto a andar por outros bairros, a não ser ali no centro. Se você não está disposto a bater perna, digamos assim, e quer a comodidade de estar tudo perto da onde você vai se hospedar e da onde você vai passear. Então é tudo mais caro. Não é uma cidade baratinha. Dá para economizar? Sim, dá para economizar, mas você tem que ir com o pensamento de sair da zona de conforto, sair do centro, ir nos bairros, enfim, bater um pouquinho de perna. Eu sou uma pessoa que não dispensa o café da manhã. Aquele café da manhã de hotel, estilo colonial, com buffet, com muitas coisas. Eu não dispenso isso na viagem. Se você é uma pessoa que não liga para isso ou não toma café da manhã, se você der uma pesquisadinha no Airbnb, você consegue achar apartamentos, lofts um pouco mais em conta que os hotéis que oferecem café da manhã. Mas sendo bem sincera, assim, muito sincera, não é muito mais em conta não, tá? Às vezes é bem mais caro do que o hotel. Mas se você não liga para o café da manhã, se para você tudo bem, tomar só um cafezinho e um pão na chapa na padaria, talvez o Airbnb seja uma boa opção. Eu não dispenso aquele café enorme de hotel maravilhoso, eu não dispenso. É uma coisa que, mesmo que seja mais simples, um hotel mais simples, que foi o caso da primeira vez que eu fui em 2022, eu não dispenso. Até porque se você for pagar um café colonial lá em Gramado, café da manhã, digamos assim, não é nem aquele café colonial da tarde que todo mundo fala, enfim. É o café da manhã de café da manhã. Você vai pagar na faixa de 60 a 80 reais. E se você tiver em família, a conta não compensa de você pegar um Airbnb que não tem nada e você comprar o café da manhã à parte. A não ser que você vá pegar o Airbnb e vá cozinhar no Airbnb, que é o que muita gente faz. Compra no mercado, leva para lá e cozinha.
Eu, particularmente, não gosto dessa ideia, porque eu já tô viajando meio que para fugir da realidade de dona de casa. Eu não vou comprar Airbnb para me ficar cozinhando no Airbnb, não. Deus que me perdoe. Eu quero comer no restaurante, eu quero comer comida diferente, eu não quero comer a minha comida. Os 2 hotéis que eu fiquei, eu posso recomendar para vocês. Um foi o antigo Encantos Portal Hotel. Se eu não me engano, agora ele está como Life Portal Hotel ou Life Encantos Hotel, alguma coisa assim. Mas se você jogar no Google Encantos Portal Hotel Gramado, ele vai aparecer de toda forma. E no Booking também, ele está no Booking, tá? Eu reservo muitos hotéis pelo Booking já várias vezes, eu nunca tive problema, graças a Deus. Eu conheço pessoas que já tiveram problema, mas eu nunca tive. Sempre foi uma ótima experiência reservar pelo Booking, tá? As 2 vezes que a gente foi para Gramado, que eu fui para Gramado, porque uma vez eu fui sozinha, eu reservei os hotéis pelo. Não, a primeira vez não, a primeira vez eu comprei o pacote, a segunda vez eu reservei pelo Booking. E a experiência foi ótima. Esse hotel, Encantos Portal Hotel, como eu disse para vocês no começo, ele é um pouco mais afastado da cidade. Ele é ali na frente do pórtico de Gramado, que é aquele pórtico mais famoso que todo mundo tira foto, que todo mundo adora, que é lindo, maravilhoso, perfeito. Eu sou suspeita para falar. E foi uma grande surpresa para mim quando eu cheguei lá, que eu vi que era na frente, porque até então eu não sabia, porque eu não tinha pesquisado nada, literalmente. E eu não sabia que era na frente do pórtico, né? Isso foi uma surpresa muito boa, porque era um lugar muito bonito, era um hotel assim alto. Quando vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver. Ele é tipo num morrinho assim, e tem muitas árvores em volta, então é um lugar muito bonito para tirar foto. E todo dia de manhã eu acordava cedinho e ia para lá, sentar, tomava meu café da manhã, lógico, e eu ia para lá no pórtico ver o pessoal tirando foto, tirar fotos minhas também. Não tirei muitas fotos nessa primeira vez, porque como eu tava sozinha, eu só conseguia tirar algumas selfies, né? Mas eu tirei bastante e foi muito legal do mesmo jeito. Essa viagem sozinha, ela foi muito esclarecedora para mim, digamos assim, porque eu pude me conhecer mais, eu pude ver que eu posso fazer o que eu quiser sozinha, sabe? Eu não preciso esperar ninguém para realizar meus sonhos. E foi, gente, foi assim, ó, abriu a minha cabeça de uma forma que eu não tinha ainda. Eu não tinha esse conhecimento sobre mim do que eu era capaz de fazer. E essa viagem me proporcionou isso, conhecimento do que eu, Camila, era capaz de fazer e eu não tinha essa noção ainda. Então, se você vai viajar, eu recomendo que você viaje sozinha. Se você tem medo, se você precisa de companhia, se desprende disso, sabe? Você tem que se bastar. A sua companhia tem que se bastar. Se a sua companhia não se basta, meu filho, é complicado. Vai ser complicado você ser feliz na companhia de outras pessoas. O segundo hotel que nós ficamos na segunda vez que fomos, que aí eu já fui em família, foi em 2025, em maio de 2025. Foi o Hotel Glamour da Serra. Gente, esse hotel foi, eu tenho muitas recomendações sobre ele. O café da manhã era muito bom, o atendimento era muito bom, o hotel era muito lindinho, muito charmoso, aquele charme que só Gramado tem, sabe, no Brasil. E ele estava numa localização muito maravilhosa. Ele ficava apenas a 100 metros, 150 metros no máximo da Borges de Medeiros, que é a principal avenida onde tem tudo. E ele tava, eu vou tentar explicar mais ou menos. Ele era numa rua assim e a Borges está aqui. E ele tava, tipo assim, no meio da quadra. Então a gente andava alguns passos e chegava na esquina da Borges de Medeiros, que tava aqui. A localização dele era perfeita. A gente fez tudo, praticamente tudo, a pé.
A gente ia para a rua coberta a pé, a gente ia para os restaurantes a pé. Algumas atrações que tinha ali na Borges de Medeiros, a gente foi a pé. Para a Igreja de Pedra, eu acho que era 300 metros apenas da Igreja São Pedro, que é a Igreja de Pedra de Gramado, né? Tem a Catedral de Pedra de Canela. E era muito perto. E ele tinha um atendimento excelente, um café da manhã excelente, a localização era excelente, o quarto era maravilhoso. Como a gente estava em 4 pessoas, a gente pegou um quarto que ele era tipo um loft, assim, ele tinha um segundo andar, era como se fosse um chalé. E era muito lindo, a vista do quarto era muito linda, eu não tenho o que reclamar desse hotel. Glamour da Serra. Se você tiver a oportunidade de ir, vá, se hospede nesse hotel. Eu não estou ganhando nada para isso, inclusive Glamour da Serra. Se você quiser me patrocinar, eu posso voltar mais vezes para Gramado, eu fico aí. E eu posso falar mais de vocês, porque realmente, quando a gente não é pago para falar de alguma coisa, a gente fala o que a gente realmente gosta. A gente dá feedbacks verdadeiros. E eu não tenho, para mim foi 10 de 10 esse hotel, não tenho do que reclamar, gente. Meu Deus, foi maravilhoso. Tudo, 100%. Nas 2 vezes que eu fui em Gramado, a gente não fez muitos passeios, assim, pagos. Quer dizer, a gente fez alguns, mas a gente não foi assim em atrações muito óbvias, que é o que muita gente faz. Quando se pesquisa Gramado, a gente vê muito ali Snowland, parques da NASA, parques, Museu de Cera, aquele parque que tem em Canela sobre basquete, NBA Parque, e a gente não foi em quase nada disso. Eu vou falar para vocês algumas atrações que a gente foi. Alguns para mim, eu tô com um roteirinho aqui, gente, que eu escrevi as coisas para eu não esquecer. Alguns para mim foram restaurantes e para mim já foi atração, né? Já foi passeio, porque já foi um valor mais caro. Na primeira vez que eu fui sozinha, eu fiz coisas diferentes da segunda vez que fomos em família, que tinha criança, tinha mais pessoas, então eu fiz coisas diferentes. Mas uma coisa que eu fiz as 2 vezes e que eu recomendo muito que você faça, se caso a sua ideia de turismo seja mais contemplar realmente a cidade, a arquitetura da cidade, que é belíssima, que tem influência alemã, portuguesa, italiana. Gente, aquela cidade é lindíssima, a arquitetura dela é maravilhosa. Então, coisas que eu te recomendo fazer: andar muito pelos bairros e ruas em volta ali do centro. Não se prenda, não se prenda à avenida. É linda, é linda. Os prédios são lindos, maravilhosos. A cidade é muito limpa, a cidade é muito organizada e você fica encantado. Mas não se prenda à avenida principal. Ande pelas ruas que saem, assim, eu não sei como é que diz, se é paralela, adjacente, não sei. Ande por essas ruas, entre pelos bairros, que você vai descobrir coisas maravilhosas. Casinhas que você nunca sonhou em ver no Brasil. E é tudo muito organizado, é tudo muito limpo, é tudo muito lindo, muito arborizado. E literalmente, se você gosta desse clima mais frio, desse dessa estética, você vai querer morar lá. Eu já vou te avisar que você vai querer morar lá. Até hoje eu quero morar lá e eu pretendo ir mais vezes para lá até eu conseguir morar lá um dia. Mas não se essa é a minha dica principal. Não se prenda a andar na avenida. Ande nas outras ruas, conheça os bairros, explore as ruas que você vai encontrar assim coisas que você não esperava ver, casas que você achava que você só via em filmes da sessão da tarde, você vai encontrar lá. Então, essa é a minha primeira dica de turismo. Ande pelos bairros, ande a pé, conheça muito as ruas e não se prenda à avenida.
Na época, eu optei por comprar tudo. Eu optei por comprar todos os ingressos pelo laçador de ofertas, que tinha um desconto considerável e como eu estava sozinha, era a melhor opção para mim. Tem também o Prime Gourmet, que é um aplicativo que você assina esse aplicativo, se eu não me engano é R$ 200 a assinatura mais ou menos, e todos os estabelecimentos que estão cadastrados nesse aplicativo, você compra um e ganha outro. Então, isso é muito interessante se você vai em casal. E aí você consegue economizar mais também. Na segunda vez que nós fomos, a gente teve um probleminha com o meu banco e ele não estava aceitando muito bem esse pagamento e a gente acabou que assinou o aplicativo e não conseguiu usar. Isso foi bem frustrante. Mas a maioria das pessoas consegue usar normalmente. Então você compra um e ganha outro. Por exemplo, se você vai na Cara de Mal, você compra um rodízio e ganha o outro. Você só paga um. Em vez de pagar R$ 600, você vai pagar R$ 300. Na época, eu comprei com desconto pelo laçador de ofertas, que era a melhor opção para mim, e eu paguei acho que R$ 250, R$ 240, eu não lembro direito, mas foi nessa faixa de preço. Onde fica o Cara de Mal? Ele fica muito próximo da avenida. Se eu não me engano, eu não vou ter fotos da localização para mostrar para vocês. Eu vou tentar procurar no Google essa localização e deixar aqui para vocês uma foto. Mas tem a Avenida Borges de Medeiros. Se eu não me engano, você atravessa assim para uma rua atrás da Borges e você já dá de cara ali com o rodízio Cara de Mal, é bem perto da avenida. Quem tiver hospedado na avenida, dependendo da altura da avenida que você está hospedado, você consegue ir a pé tranquilamente. Mas na época eu estava lá no pórtico, então eu tinha que fazer tudo de Uber. Como é o ambiente? Gente, como tudo em Gramado é encantador. É uma luz baixa, uma meia luz, um negócio mais luz quente, mais amarelado. É muito limpo, muito organizado. Tanto a entrada quanto a chegada ali dos pratos, dos garçons, é tudo bem organizado, é tudo bem rápido, não demorou, é muito animado. O show deles é muitíssimo animado. E eu tava sozinha nessa época. Eu fiz tudo sozinha, gente. Eu fui pros passeios todos sozinha e eu me senti o máximo, assim, eu não liguei pra nada. E participei das dinâmicas que eles tinham mesmo sozinha e foi muito legal, foi muito bacana. As pizzas, o sabor das pizzas, eu achei na época, eu não sei como está agora, porque em 2025 a gente não foi. A gente optou por outras coisas. Mas, nossa, na época era deliciosa, era uma pizza muito boa, eu gostei muito, pro meu paladar foi ótimo, valeu a pena o valor. E eu comi muito bem, tinha uma variedade gigantesca de sabores, doces, tudo. Só que a bebida é a parte, tá? Tem esse detalhe do rodízio, a bebida não é inclusa. Valeu a pena? Valeu a pena, valeu muito a pena. Recomendo se você for dar uma passadinha por lá, não lembrando que a minha experiência de 2022. Eu não sei como está por agora. Talvez tenha mudado um pouco, não sei. Mas em 2022 a minha experiência foi muito positiva. Não voltei em 2025 porque nós estávamos eu, meu marido e minha filha e ia ficar muito mais caro e a gente não conseguiu usar o Prime Gourmet. Se a gente tivesse conseguido usar o Prime Gourmet, eu com certeza teria ido de novo, porque a minha filha não paga. Mas não conseguimos ir por esse motivo. Outra atração, já contando como restaurante e show, que eu fui na primeira vez, não fui na segunda, foi o Gets Gramado, que é um show meio, como é que eu vou explicar para vocês, gente? Meio Broadway. É um show da Broadway com cantores, bailarinas, acrobatas. É lindo, é belíssimo. Quem gosta dessa vibe, show burlesco, assim, sabe? Aqueles shows de cabaré antigamente,
dos anos 60, não sei nem que ano que é. Vá ao Guedes Gramado. É lindo, o ambiente é chiquérrimo. Então, mulheres, se vocês forem ao Guedes, comprem um look chique, lindo. É, pode, sabe assim, se você gosta de se produzir, ali é o lugar, minha filha, para você se produzir, botar um vestido, um negócio assim, um casaco, porque é chique lá dentro, gente. É lindo, o ambiente é maravilhoso. É tudo, sabe assim, os detalhes são, é tudo maravilhoso. Então, é um lugar que eu também recomendo. Na época, também comprei pelo Laçador de Ofertas, e se eu não me engano, eu paguei uns R$ 300 ali na época, 250, R$ 300. É o show, que já conta com um jantar, que vem entrada, prato principal e sobremesa. Na época, isso foi em 2022. Eu tenho conhecimento de que agora eles têm o fundi. Então, é o show mais o fundi. Eu não sei se eles ainda têm esse jantar. Na época foi muito saboroso, muito lindo. Eu nunca tinha comido esse tipo de comida que vem assim, aquelas porçõezinhas bonitinhas, todas arrumadinhas de restaurante chique. Eu nunca tinha comido e foi uma experiência ótima. Eu amei, foi tudo muito organizado, tudo muito limpo e tudo muito bonito também. E o show, gente, sem palavras, sem palavras. As meninas dançavam em cima das mesas, sabe? Assim, com aquelas roupas maravilhosas. É, tinha os shows de acrobacia, assim, circense. Os cantores, gente, aquela voz. O que que era aquela voz? Eu vou ver se eu acho um vídeo que mostre bem eles cantando e vou deixar aqui para vocês verem, porque era muito lindo, vale muito a pena ir ao Guedes. Agora, um restaurante que a gente almoçou todos os dias e todas as vezes, e as duas vezes que a gente foi, que eu fui, a gente almoçou nesse restaurante, que é o Pouso Novo Gramado. Eu e meu marido, nós temos um certo apego com lugares bons, que a gente encontrou lugares bons, e a gente tem um certo apego em não ir naqueles lugares para conhecer lugares novos, porque a gente tem medo de se arrepender da comida não ser boa, do atendimento não ser bom, e a gente já sabe que aquele lugar é bom, a gente já sabendo que aquele lugar é bom, a gente não quer trocar. Então, como eu fui a primeira vez e eu amei, amei, o buffet é gigante, o atendimento é ótimo, a comida é saborosíssima, é uma delícia. Na segunda vez que a gente foi, eu falei assim: a gente vai almoçar lá? E a gente almoçou lá de novo. E eles também estão dentro do laçador de ofertas. A gente também comprou com desconto no laçador de ofertas. E olha, a experiência, tanto na primeira vez quanto na segunda vez, agora em 2025, foi muito positiva. O valor, se eu não me engano, que nós pagamos por pessoa no buffet livre foi entre 80 e R$ 100. E lá tem grelhados também, ali tem uma carne assada também e grelhados. E tem uma parte de sobremesas maravilhosa, com tudo que vocês imaginar, com tortas, com bolo, com fondue, sabe assim, tudo da melhor qualidade possível. Então, se você estiver procurando um restaurante bom para almoçar, aposte no Pouso Novo Gramado. Ele fica literalmente atrás da Rua Coberta. A Rua Coberta é ali na Borges de Medeiros, você atravessa por dentro da Rua Coberta, você vai dar de cara ali no Pouso Novo Gramado. E chegue cedo, porque dependendo do dia tem fila. Na segunda vez que nós fomos em 2025, a gente ficou um tempão na fila esperando liberar a mesa. Na primeira vez que eu fui, eu dei sorte, em todos os dias que eu almocei lá, eu não fiquei esperando, mas dessa vez, a segunda vez, a gente ficou esperando muito tempo. Na segunda vez que eu fui em família, a gente foi no fundi. Na primeira vez eu não fui, mas em 2025 a gente foi no fundi. Não fomos em fundis muito conhecidos,
Nós compramos um pelo laçador de ofertas, que eu não vou lembrar o nome, porque se eu lembrasse eu ia falar, eu não vou lembrar o nome, mas a gente não gostou nadinha. A gente não gostou muito do sabor, não gostamos do atendimento, entre aspas, porque quando a gente pediu para trazer mais carnes no fundi, eles demoraram muito para trazer e ali a pedra já tinha perdido o calor, não tinha mais fogo, a gente pediu mais fogo, demorou também, então a gente acabou que não conseguiu comer mais. Porque a gente estava em muitas pessoas, então veio, não deu, sabe? Digamos assim, não deu. O primeiro fundi que a gente foi nessa viagem em 2025 foi um achado completamente aleatório. Eu estava andando pelo centro com a minha filha e com a minha amiga e a gente esbarrou nesse fundi na Borges de Medeiros. No dia que nós chegamos, a gente estava andando ali pela Borges de Medeiros e entramos ali na Rua Coberta e do ladinho assim da Rua Coberta tem uma galeria com muitas lojas, restaurantes e tudo que você imaginar ali, numa praça. E a gente esbarrou nesse fundi que o pessoal estava lá na porta divulgando. E a gente gostou do preço e gostou do que o rapaz apresentou e a gente resolveu entrar para provar. Isso em 2025, a gente pagou acho que R$ 69,90 por pessoa. E o nome do fundi é Dalla Piazza. Gente, que delícia. Sabe? Procurem esse fundi quando vocês forem lá. O valor é muito bom. O valor é muito bom. Muito justo, até barato pelo que eles entregaram. O queijo era de muita qualidade, o chocolate era de muita qualidade, veio muita carne, veio muita reposição. Eles foram muito solícitos com tudo que a gente pediu e assim foi uma delícia. Então, o fundi, se vocês forem procurar um fundi mais em conta, vocês podem procurar esse fundi Dalla Piazza, que é ali do ladinho da Rua Coberta. Vale muito a pena, é muito gostoso. Outro lugar que é um pouco hypado também pelo pessoal que vai em Gramado e que a gente foi é a Casa da Velha Bruxa. A gente foi para tomar chocolate quente depois do almoço. A gente saiu do Pouso Novo e foi direto lá porque eu queria provar o chocolate quente de lá. E valeu muito a pena. É um chocolate muito delicioso. Não é muito enjoativo, não é aquele chocolate super doce. E era enorme, era uma xícara assim, ó, gigantona. Gente, é muito bom. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vão até a Casa da Velha Bruxa tomar chocolate quente. Se eu não me engano, eu paguei ali em torno de 25 a 30 reais na xícara de chocolate quente, que veio com marshmallow. E foi os 30 reais mais bem gastos da viagem, foi esse. O ambiente é lindo. Eu tava com a minha filha, então tinha a velha bruxa estava lá, né? Pessoal vestido com aquela fantasia e foi muito legal porque ela interagiu com a minha filha pintou com ela. Foi muito legal, gente. Eu acho que eu não tenho esse vídeo, mas eu vou procurar. E é muito bacana se você tá com criança, vá até a Casa da Velha Bruxa. Só que é outra coisa, chegue cedo porque tem fila na porta. Tem fila na porta para poder entrar. E agora vou falar também de um passeio que eu fiz em 2022 que eu particularmente gostei. Não fomos porque eu achei que subiu bastante o preço e eu achei que não compensava, que foi o Mini Mundo. O Mini Mundo eu fui em 2022 e eu comprei pelo laçador de ofertas e eu paguei em torno de R$ 49,90 naquela época o ingresso do Mini Mundo, na semana que eu fui. E eu achei muito legal, gente. Assim, é um parque que é tudo em miniatura. Tudo é miniatura. Sabe? Você vê cidades, locais históricos, tudo feito em miniatura. E é muito bacana porque você pode andar por entre as maquetes, assim, sabe? Então, se você gosta desse tipo de coisa, o Minimundo é um lugar que talvez valha a pena. Em 2025 a gente não foi porque já estava em torno de R$ 80 o ingresso e a gente estava em 4 pessoas e aí não ia dar. Ia ficar muito caro, a gente preferiu focar em outro lugar que a gente queria ir com a nossa filha.
Mas o Minimundo é muito legal, fica a dica aí para você que gosta desse tipo de passeio. De coisas gratuitas para você fazer ali em Gramado. Uma eu já falei para vocês que é a dica de andar muito e conhecer muitos lugares. Isso é assim, eu acho que é o melhor de Gramado, é você aproveitar a cidade, aproveitar a arquitetura e contemplar tudo que a cidade tem, porque a cidade é linda, é muito aconchegante e é quase viver num filme, assim, é como se você estivesse vivendo um sonho. Mas tem lugares que a gente foi gratuitos, como a Igreja São Pedro, ali em Gramado, você pode entrar lá dentro, é muito bonita, tem vitrais maravilhosos, então você pode tirar muitas fotos. E do lado da igreja tem a Fonte do Amor Eterno, que é um local meio hypado ali pelos casais, que o pessoal compra cadeados e prende ali na fonte. Tem muita gente que faz ensaio fotográfico lá nesse lugar, porque é bem bonito mesmo, assim, principalmente para casais. Outro lugar também que a gente foi gratuito, que é um passeio que você tem que fazer, tem que estar no seu roteiro, é quase que obrigatório, é o Lago Negro. O Lago Negro ele é um pouco mais longe do centro, então você vai precisar, dependendo da sua localização, ir de Uber. Eu acho que não dá para ir a pé até lá. É um lugar muito lindo. Nas 2 vezes que eu fui, eu tirei muitas fotos, fiz muitos vídeos. E assim, eu não tenho o que falar. A primeira vez que eu fui, em agosto de 2022, eu peguei um dia muito ensolarado, então eu consegui andar bastante, consegui ver bem. Na segunda vez que a gente foi em maio de 2025, comecinho de outono, então tava com muita neblina, tava aquela garoa bem fininha, sabe, assim, muito fininha e tava muito frio. Tava escuro, gente, era um cenário totalmente diferente. Eu vou tentar deixar fotos comparando os cenários, porque na primeira vez estava um dia ensolarado, estava um dia bonito, parecia até um dia de verão, só que estava muito frio, estava muito gelado. E na segunda vez parecia até um filme, assim, meio que de terror ali, porque ele estava muito escuro, parecia até que estava à noite, as luzes do lugar estavam até acesas. Mas valeu o passeio das 2 vezes, foi maravilhoso, foram 2 experiências muito diferentes e muito legais de serem vividas. Outro lugar grátis também para você tirar fotos é a Rua Torta. Não tem muito o que falar, é uma rua torta, mas é um lugar bem instagramável, é muito legal para tirar foto. Vale o passeio porque ela fica ali na Borges de Medeiros, então você passa por ela várias vezes. Então, parar ali para tirar fotos é bem legal, é uma rua muito bonita. Mas se você quiser tirar fotos quase que sozinha, então eu te aconselho a ir muito cedo, acordar bem cedo e chegar lá antes das 7 da manhã para você poder tirar as suas fotos, porque depois é lotada de gente, não dá para tirar. Na segunda vez que nós fomos em 2025, a gente fez mais passeios do que eu fiz da primeira vez. Na primeira vez eu fui mais em atrações pagas de restaurante durante a noite. E dessa vez a gente fez outros passeios. A gente foi no bondinho que tem ali em Canela. E, gente, foi um passeio muito legal, o Parque do Caracol ali. Não fomos no naquele, como é que eu vou dizer? Naquela plataforma de vidro, porque estava em reforma. A gente foi nos bondinhos mesmo e andou por dentro do Parque do Caracol e conseguimos ir até o Mirante e tudo. Foi um passeio muito legal. É uma paisagem belíssima e se você tiver oportunidade, vá nesse passeio dos bondinhos ali de Canela, do Parque do Caracol. Nós pagamos em 2025, em maio de 2025, R$ 120 por pessoa no ingresso. Não é barato, mas era uma coisa que a gente queria fazer e a gente foi e fez. Não me arrependo de forma nenhuma, porque foi muito legal. Eu gostei, a minha filha gostou, todo mundo gostou, foi maravilhoso. Outro lugar que a gente foi, e a gente foi exclusivamente por causa da nossa filha, foi o Parque Terra Mágica Floribal, que fica ali em Canela. Gente, foi um passeio muito bacana, não só para ela, mas para nós também. Eu e o meu marido, a gente acabou se divertindo bastante.
É um parque que é meio aleatório, digamos assim. É mais para criança mesmo. Tem dinossauro, tem fadas, tem duendes, tem até coisa daquele filme do Predador, sabe? Esculturas do filme do Predador, tipo, tem locais de vampiro, de, de Drácula, de tudo, sabe? Tudo que você pode imaginar. E tem uns brinquedinhos lá dentro também, mais para as crianças. E a gente foi, pagamos, acho que. Eu não vou lembrar agora o valor que a gente pagou no Terra Mágica Floribal, mas eu vou pesquisar e vou deixar para vocês em algum lugar aqui na tela o valor mais ou menos que vocês pagam para entrar lá dentro. É muito legal para você ir com crianças. Eu recomendo bastante, até para quem é adulto. Deu pra gente se divertir. Lá dentro também tem restaurante, tem lanchonete, mas a gente não comeu nada lá dentro. E uma dica muito, 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 muito importante. Para você ir, eu recomendo que você esteja de carro. Por quê? Porque a gente deu muita sorte do Uber ter aceitado a corrida até lá. Ele mesmo falou que ele não prestou atenção aonde era que a gente ia, porque se ele tivesse visto, ele não teria aceitado. Ele mesmo falou pra gente dentro do carro. Porque é um lugar entre Gramado e Canela que é longe e não tem passageiro para ele pegar de volta para compensar a viagem. Então, se você tiver com o carro alugado, é melhor para você ir para esse local. Na volta, a gente deu outra sorte muito grande, que foi que tinha o transporte do parque para levar a gente para o hotel. Porque senão eu não sei o que a gente ia fazer. Porque o Uber não aceitava as corridas ali para buscar. Não sei. Talvez a gente até pensou na hipótese de pegar um Uber para ir para Canela, para ele buscar a gente ir para Canela e de Canela pegar outro Uber para Gramado. Mas eu não sei, a gente deu muita sorte, a gente não sabia dessa informação que lá tem o transporte. Eu não sei se eles buscam no hotel, eu não tenho essa informação, mas eu sei que se você estiver lá, você pode marcar o seu lugar ali mesmo dentro do parque, você pede informação, o pessoal te ajuda e eles te levam até o seu hotel de volta. Então fica aí a dica para quem vai no Terra Mágica Floribal ali em Canela. Outro parque que a gente foi também para levar a nossa filha foi o Mundo Lugano, que era muito perto do nosso hotel, era ali na Borges de Medeiros. A gente saía do nosso hotel que estava aqui, a Borges de Medeiros estava aqui, o nosso hotel era aqui, a Borges de Medeiros era aqui. Então a gente saía do nosso hotel, 100 metros a gente estava na Borges de Medeiros na esquina. E aí o Mundo Lugano atravessava aqui a faixa de pedestre, virava para lá a esquina, já era aqui assim o Mundo Lugano. E é um parque muito legal também para crianças. Tipo fliperamas, jogos, tem o parque assim, né? Tipo de piscina de bolinha, de tudo que você imaginar, tem lá dentro para brincar. E também tem o rodízio de pizza, mas a gente não pegou, a gente comprou só o ingresso dos brinquedos e foi almoçar no Pouso Novo depois que a gente saiu de lá. Então a gente pagou em torno de R$ 150 por pessoa para entrar lá dentro. E eu, assim, eu e o meu marido, a gente não brincou, a gente pagou mais para entrar com a nossa filha mesmo, né? Então, é outra coisa que é para crianças, mais ou menos, e a gente acabou gastando para poder levar a nossa filha para passear lá. E aqui vai uma dica de roupas. Gente, Shein é a melhor opção para você comprar roupa. Por quê? Se você souber comprar na Shein, você vai comprar roupas muito em conta, porque roupa de inverno é muito cara. E se você for assim no alto inverno, você vai precisar de roupas muito quentes, porque é muito frio. É muito frio, chove bastante, garoa bastante, tem muita neblina, é muito frio. Você vai precisar de roupas muito boas. E na Shein, se você souber comprar, você acha roupas ótimas. Eu tenho roupas até hoje guardadas em perfeito estado, desde 2022 que eu comprei. E vale muito a pena. Fica aí a dica para você
comprar suas roupas de inverno na Shein para você ir para Gramado, para você não gastar uma fortuna em roupas. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse, foi sobre a minha experiência na cidade de Gramado por 2 vezes. E eu quero dizer para vocês que valeu a pena todas as vezes. Eu amo essa cidade. Eu voltaria outras 1000 vezes. Eu sei que tem gente que não gosta, mas tem gente que se identifica muito com a cidade. Não é uma cidade barata, mas você consegue economizar se você se planejar certinho. E assim, eu vou recomendar essa cidade 1 milhão de vezes para 1 milhão de pessoas sempre que eu puder. E se você começar a falar comigo em 30 minutos, eu já te convenci a comprar uma passagem para eu já te convenci a comprar uma passagem para Gramado. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, deixe um comentário que é muito importante. É de graça, não te custa nada e é muito rápido. E isso vai ajudar a divulgar o nosso canal e a entregar os nossos vídeos para mais pessoas que também gostam de viajar e gostam de dicas sobre viagem. O nosso próximo vídeo vai ser sobre aeroporto. Eu vou dar dicas de aeroporto para quem nunca pisou no aeroporto e vai a primeira vez viajar para algum lugar e não sabe de nada, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe para onde começar. Então, na semana que vem, o nosso primeiro vídeo da semana que vem vai ser sobre aeroporto. Fiquem ligados e se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Um beijo, tchau!